Oi, gente! Eu tô aqui no parque para conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu queria muito falar aqui no podcast, porque o tema de hoje é abundância. E eu não poderia estar em nenhum outro lugar que um ambiente bem verde, bem maravilhoso, assim, para poder conversar com vocês sobre esse assunto. E eu tô preparada, eu trouxe aqui alguns tópicos para falar com vocês. Os momentos na vida nos quais eu mais me senti assim abundante foram momentos que hoje eu percebo que eles tinham duas coisas muito essenciais ao redor deles. A sensação de segurança, ou seja, ter a certeza de que você tem tudo o que você precisa, ou que você vai ter o que você precisa em qualquer momento da vida, seja alimento, seja tempo, seja conhecimento. E 2, além da segurança, quando eu me sinto abundante, eu também tenho um senso de liberdade muito grande. Ou seja, de poder decidir o que fazer, de ter assim possibilidades, de existir uma abertura, sabe? Isso é muito importante para essa sensação de abundância. E tem um extra que eu adicionei, que é a beleza. Eu realmente acho que a beleza, o encantamento, ver coisas belas, desperta nos seres humanos a sensação de abundância. Para os dois primeiros, eu sei que tem estudos que mostram que essas são as características principais que ativam no nosso cérebro essa sensação de ser abundante. Esse terceiro eu não tenho muitas provas, mas eu tenho indícios de que isso é importante. Porque se você for pensar, a nossa vida ela é super completa, ela tem dificuldades sim, ela tem muitos altos e baixos, a gente tem sucessos, mas também tem muitos problemas, a gente tem milagres, mas a gente tem também coisas a ultrapassar. A beleza, principalmente quando a gente pensa nos nossos antepassados, ela é algo que eles, assim, talvez não tinham tanto acesso imediato, né, na vida do dia a dia, da rotina. Se a gente já não tem sempre, imagina pessoas com muito menos recursos que a gente há muito tempo atrás. Então, ao ter beleza ao nosso redor, ao ver beleza, é como se o nosso cérebro entendesse que a gente está seguro também. A gente acalma o nosso sistema nervoso através da beleza. Ele associa que você não está em perigo, ele associa que você está em um momento no qual você pode aproveitar. Ele associa que você está tendo tempo para alguma coisa que no passado era muito efêmera. Então, qualquer afirmação que você for fazer, que seja para abundância, ela tem que ter esses 3 pilares: segurança, liberdade e beleza. E eu não tô aqui, gente, pra vender pra vocês assim a ideia de que amanhã vai cair R$1 milhão na sua conta se você fizer essas afirmações. Eu não tô aqui pra te vender um produto. O podcast que você tá ouvindo, ele é focado em filosofia, em energia, em consciência, em autonomia e também nesse processo de educação, da gente aprender alguma coisa nova, seja sobre a gente, sobre o mundo que a gente vive. Então, tudo que eu faço aqui, na verdade, é para que um dia você não precise me ouvir mais, para que vocês um dia não precisem de mim para mais nada. Eu não vendo absolutamente nenhuma fórmula pronta, eu mostro como eu encontrei o meu caminho, e se isso te ajudar a encontrar o seu caminho, ótimo. Se você me ouvir e achar que isso não é para você, se você tiver questões, eu acho ótimo também, porque as divergências, elas com certeza fazem parte da vida. E eu digo tudo isso porque a gente já tem outras afirmações aqui no podcast e quem me ouve já sabe que eu repito que ficar ouvindo uma frase de novo e de novo e de novo, isso não muda a realidade. O que muda a realidade com certeza é o nosso coração, a forma como a gente se sente com as coisas ao nosso redor, a forma como a gente se relaciona com as coisas ao nosso redor. Isso sim é a chave da mudança. Para a gente conseguir alterar as nossas circunstâncias, a gente precisa alterar esse campo magnético ao nosso redor. O que os estudos energéticos mostram hoje, gente que realmente está estudando o nosso campo eletromagnético, as trocas que a gente faz, qual que é a melhor forma de manifestar, de mudar, é que quando o nosso cérebro e o nosso coração estão alinhados, esse é o momento que a gente consegue criar. Então sempre lembre-se que não adianta repetir, você tem que sentir. E é por isso que as afirmações aqui realmente ajudam a manifestar. Porque através da minha voz, desse conhecimento, dessa sensibilidade, eu acredito que eu guio as pessoas a encontrarem um lugar interno que reflita o que cada uma das frases realmente deseja dizer. E pra gente chegar nisso, gente, tem que ir pra raiz do problema. Eu sou abundante é uma frase bonita, mas a maioria das pessoas vai ter uma resistência com ela e com razão, porque ela não diz assim muita coisa. Agora, se você pensa na frase "eu faço as pazes com as circunstâncias financeiras do meu passado",
por exemplo, isso sim vai lá no centro das nossas questões. Porque muitas vezes a gente tem um ressentimento do nosso passado, das escolhas que a gente fez, do dinheiro que a gente gastou. É só você pensar em algum golpe que você levou, por exemplo. Mesmo depois de anos, você ainda pensa nisso. Você pensa no dinheiro que você perdeu. Porque a sensação de injustiça, ela é muito forte. Então imagina essa sensação vezes 100 em relação a coisas profundas. A sensação de que algo deveria ter sido diferente, ela é muito presente pra gente. Ela fica lá no fundo da nossa mente, ocupando espaço. E é assim que a gente forma a tal da crença. Quem me ouve já sabe que eu não gosto de conceitos prontos, mas é óbvio que nós, seres humanos, a gente tem as coisas que a gente acredita. Eu acho que para falar desse tema, né, que é tão delicado e que vai ativar tantas coisas diferentes na gente, que ao mesmo tempo é um lugar comum, precisa de um episódio inteirinho. Então, me conta nos comentários se você quer ver um episódio assim. O maior exemplo de abundância é a natureza, certo? Não é à toa que todas as vezes que a gente pensa numa nota de dinheiro, ou que a gente quer simbolizar dinheiro de alguma forma, a gente pensa na cor verde. E não, gente, não é por causa do dólar. E sim porque essa sensação de recurso, esse simbolismo de recurso, tá direcionando a gente direto para essa sensação de estar na natureza, porque a natureza ela é muito abundante. Quando você passeia por uma floresta que tem essa luz filtrada, que você sente o cheiro da mata, isso ativa todos os sentidos do seu corpo. Essa beleza, ela é capaz de fazer a gente se sentir rico. E rico assim de verdade, sabe? Porque a natureza em si, ela tem esses 3 pilares que eu falei. Segurança, nesse sentido de que a natureza vai poder prover o que você precisa. Tem frutos, tem alimentos, tem remédio, tem abrigo. A natureza, ela é uma abundância de soluções para tudo que a gente precisa. Ela pode ser extremamente benéfica. E mesmo que você diga assim, mas um animal pode te atacar. E você não está errado em pensar nisso. Porque a abundância, ela não tem a ver com uma perfeição de recursos, com uma perfeição que a gente tem aqui no nosso espaço mental. Ela tem a ver com a capacidade da gente se relacionar com o ambiente que a gente está, da gente se relacionar com as pessoas ao nosso redor. É uma troca constante, não tem a ver de algo que eu vou conseguir com as minhas próprias mãos e o meu próprio esforço, sabe? Abundância é essa coisa relacional, é uma nuance, sabe? Não é a perfeição. Esse passeio na mata, ele também oferece essa liberdade, né? Você pode tomar decisões do que você vai comer, você pode decidir para onde você vai. O mundo é gigante dentro de uma floresta. E a natureza, por fim, ela também oferece beleza. Acho que isso é óbvio, não precisa explicar mais. Ou seja, se você quer se sentir abundante, primeiro você vai para a natureza, buscar essas sensações, aí depois, se você quiser, você pode ouvir esse episódio. E sim, se você se pergunta, por exemplo, por que de vez em quando a gente cai numa compra compulsiva, nesse hábito, é principalmente por causa desse segundo item, da liberdade. Porque a gente gosta dessa sensação de liberdade, a gente quer ter isso nas nossas mãos. Mas é claro que uma compra, ela não sustenta essa sensação de poder fazer tudo em qualquer momento que você deseja. Até mesmo porque o dinheiro vai embora e com ele vai embora essa possibilidade de fazer o que a gente quer. Então a gente volta mais uma vez para mais uma parte desse ciclo, né? Que é a falta, o desejo de liberdade, aí compra e aí falta, desejo, e é um ciclo vicioso que a gente não consegue sair. E se você for pensar bem, é normal a gente relacionar a abundância a um recurso financeiro, porque o dinheiro hoje, ele representa esses 3 pilares, então ele é como se fosse um grande substituto dessas 3 coisas, só que ele não é efetivamente nenhuma delas. E aqui que está a grande questão, aqui que está a grande diferença. O que a gente pensa? Com dinheiro eu tenho segurança, porque o que eu precisar eu vou lá e compro. Então, se eu preciso de alimento, eu compro. Se eu preciso de roupa, eu compro. Se eu preciso de abrigo, eu compro. Se eu preciso ajudar uma outra pessoa, eu compro. Então, ele já é um substituto para a segurança. Ele é um substituto, obviamente, para a liberdade também, porque você pode escolher se você diz sim ou se você diz não, se você tem dinheiro. E você também pode acessar a beleza através do dinheiro. Você pode ir para bons lugares, bonitos, que você esteticamente considera bonitos. Você pode sentir bons cheiros, você pode usar roupas de tecidos naturais, né? Aí eu acho que vai dentro do que cada pessoa considera beleza, mas ele é capaz de suprir esse lugar também.
O que é a chave desse episódio e dessas afirmações é que o dinheiro é um substituto para essa sensação de abundância. E se você deseja mudar alguma coisa que você sente em relação à abundância, você precisa pensar nisso. Porque você com certeza relaciona esses 3 itens que eu falei com o dinheiro. Mas no momento que você conseguir associar essas 3 coisas à sua vida de uma outra forma, aí eu acho que é onde a gente consegue, sabe, resolver essa charada. E não é fácil fazer essa troca desse simbolismo, porque o dinheiro, ele sustenta as transações humanas. Ele é a nossa linguagem de transação, ele é a nossa linguagem de troca. Mas existem outras formas de se relacionar com esses pilares. Por exemplo, a segurança. Você pode saber que você tem segurança se você tem uma rede que te apoia. Eu vi um vídeo tão lindo recentemente que era de uma moça que ela era casada há 30 anos com o marido e o marido tinha falecido. E ela mostrava como que ela estava sendo acalentada pelos familiares dela, pelos familiares do marido que faleceu nesse momento de luto. Então era ela no meio e muitas pessoas à volta dela, não sei, acho que umas 20, 25 pessoas, meio que abraçando ela e cantando para ela. Então, quando eu vi esse vídeo, além de eu ficar, obviamente, muito emocionada, de achar isso um exemplo de como a gente pode se cuidar nesses momentos muito delicados de humanidade, eu também pensei que isso é uma forma de abundância, que isso é uma segurança que o dinheiro não dá. Porque se você está passando por um luto, você pode tentar curar esse luto usando dinheiro de diversas formas diferentes, mas o lugar dentro de você no qual isso existe, isso não vai desaparecer. E você ter pessoas ao seu redor que sustentem esse luto junto com você, apesar da dor ser só sua, isso é, para mim, um significado de abundância, para mim, um significado de segurança. Então, além de tudo, também tem essa questão pessoal. O que é isso para você? É por isso que também é tão, assim, eu questiono muito esses comentários que aparecem de vez em quando, né? Se você é abundante, por que você não tem um Porsche? Por que você não está em Dubai? Por que você não tem 30 casas? E eu toquei nessa questão no episódio de verão, que foi lançado em março, porque literalmente não é sobre isso. É principalmente sobre as circunstâncias da sua vida. A abundância é sobre você ter bênçãos, ter oportunidades, ter milagres dentro do seu processo de vida. Facilitações, sabe? Aquele momento que você está quase sendo comido por um tigre e aí algo passa e tira a atenção do tigre e o tigre vai embora e você está vivo. Eu já falei 1000 vezes e eu vou repetir que não existe a manifestação de uma vida perfeita. O que existe é você conseguir transformar a sua vida para ter uma vida expandida. É uma coisa da sua vida, não é para você se comparar com o outro, porque a comparação, a primeira coisa que ela traz é o sentimento de falta. Então isso tem que estar dentro da sua história. Eu, Júlia, não tenho um Porsche, mas eu tenho uma vida que eu amo e que me realiza e que me satisfaz. Eu me sinto leve, eu me sinto conectada, eu me sinto segura, eu sinto que eu tenho liberdade e eu tenho muita beleza ao meu redor. Esse é um assunto que toca em tantas questões que eu precisava fazer essa introdução. E se você quer ouvir mais sobre tudo isso, eu recomendo que você escute o episódio de verão, no qual eu falo sobre todas as questões relacionadas à abundância. Sobre como pensar sobre esse tema não exclui a nossa luta por justiça em vida, sobre como pensar em abundância não é automaticamente dizer que pessoas que não têm recursos são culpadas por isso. Isso são questões que eu sempre recebo e que eu já trabalhei nesse episódio de verão, no qual eu mergulho profundamente sobre abundância. Essa introdução que você ouviu é extremamente necessária para sanar algumas dúvidas do nosso coração e abrir o campo para poder entrar em contato com as afirmações para abundância que fazem parte do próximo episódio desse podcast que você está ouvindo. Se você chegou até aqui, é muito provável que você já esteja preparada para aplicar todo esse conhecimento de forma prática. Muito obrigada por ouvir o podcast Altar, no qual eu compartilho com vocês as minhas correspondências com a grande consciência. Espero que você tenha encontrado o que você estava buscando e te vejo no próximo episódio Afirmações para a Abundância. Um beijo.